Estamos todos assustados, preocupados, alguns inclusive em pânico, e não é para menos, né, pessoal? Nós estamos vivendo talvez a maior crise em saúde que nós já vivemos, causadas por esse vírus, esse coronavírus que gerou uma pandemia, e não é só a pandemia no conceito de doença, mas a pandemia no conceito do medo gerado, do pânico gerado. E hoje o problema, ele é social, ele é econômico e ele é político. As vozes que deveriam trazer consciência e tranquilizar nossos corações e nossas mentes nesse instante, infelizmente estão sendo inconscientes e estão brigando como se estivessem num palanque eleitoral. A ideia seria chegar, de mãos dadas, a uma conclusão do que seria melhor e mais viável para a nossa saúde em todos os aspectos. Devemos lembrar inicialmente que a saúde não é só a ausência de doença, ela é o bem-estar mental, físico, social. Então não é uma questão só física e mental, é social também, e é isso que a gente vai discutir com vocês nesses próximos minutos. Muitas pessoas têm mandado mensagens para mim, falando: Fábio, me explica um pouquinho melhor com o seu linguajar o que é esse vírus, o que ele pode causar exatamente nesse momento e todas as consequências de tudo isso que a gente está passando, inclusive do nosso confinamento. Será ele tão necessário assim ou não? As pessoas têm essas dúvidas. Porque, como eu falei para vocês, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Às vezes a própria pessoa dizendo coisas diferentes em momentos diferentes. É óbvio que quando os dados começam a chegar, a gente pode começar a se posicionar um pouco mais para um lado ou para outro, mas a gente não pode ser completamente distóxico. Outro ponto que tem é que você que está aí, você nunca recebeu tanta informação sobre um problema em saúde como você está recebendo agora. E do dia para a noite a gente tem visto o quê? Pessoas que não têm a mínima noção sobre sistema de saúde ou sobre medicina ou qualquer área biomédica, querendo dar informações preciosas sobre prevenção, sobre tratamento e sobre os melhores caminhos, só porque tem muitos seguidores na internet. Então, espero que esse vídeo seja esclarecedor para vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre essa questão do coronavírus, então o Covid-19. Vocês já devem estar cansados de saber o que é essa questão do Covid-19, né? Que é o Covid de coronavírus, o D de disease, né? Então doença, é a doença do coronavírus 19, porque começou então em 2019 lá na China, né? Uma doença que começa numa província muito distante da gente e que rapidamente ela começa a se estender pelo mundo, né? Enquanto a gente estava brincando aqui ainda de carnaval, com os bloquinhos acontecendo, muitas pessoas já tinham informação de que isso podia se transformar em uma pandemia. Então, começa por aí. Algumas ações já poderiam ser tomadas precocemente já naquela época. Essa estrutura que vocês estão vendo e estão se acostumando, né? Então do coronavírus. O que é um vírus, Fábio? Né? O vírus, tem gente que acredita que o vírus é como se fosse um zumbi, né? Ele precisa, na verdade, encostar num outro para ganhar vida, né? Ele é um parasita, tá? Ele, na verdade, ele funciona da seguinte forma: eu pego esse vírus, que é apenas uma casca com um material aqui dentro, que é um material genético, né? Então, para vocês que gostam de genética, tem aquela questão do RNA, DNA. Esse é um vírus RNA, que tem algumas características, eles diferenciam entre eles em a possibilidade de multiplicação, na possibilidade de contaminação e também na capacidade de tornar mais letal. Mas o vírus, na verdade, então, como que ele faz? O vírus ele chega na sua célula, tá? Então, tá aqui o coronavírus, tá aqui a sua célula, ele pegou, ele acoplou na superfície, num receptor, tá? E esse receptor, ele começa a jogar as coisas dentro das células, partículas dele. E isso, ele dá uma ordem para replicar. Ele começa a replicar, replicar, replicar. Você não está sentindo absolutamente nada. Ou pode até ser que tenha algum sintoma inicial, porque o teu sistema imune já tem essa informação, mas aí, de repente, essa célula ela explode e libera milhões de partículas, né? Vocês terem uma ideia, em alguns dias, você pode não estar sentindo absolutamente nada, você já pode ter bilhões de partículas no seu território pulmonar, por exemplo, afetando milhões de células no seu pulmão. E é por isso que o estrago ele pode ser
tão grande. Então, vejam bem aqui. Esses são os quadros principais, né, desse vírus em si. Principalmente quadros associados a fenômenos respiratórios. Por isso que se parece muito com outras gripes. Você pode ter coriza, você pode ter dor de garganta, mas principalmente a gente pede para as pessoas ficarem atentas aqui. A febre, que tende a ser uma febre mais alta, a tosse, tá? A falta de ar. Então, progressivamente, você está com muita tosse, muita falta de ar, parece que o negócio está ficando mais feio para o seu lado. Mas você pode ter outros sintomas. Eu vi um colega americano falando, na verdade é um cirurgião brasileiro que mora nos Estados Unidos, falando que eles têm pego alguns casos de inflamações gastrointestinais, um negócio que a gente chama de linfadenite mesentérica, são gânglios no intestino que levam muita dor abdominal. Eu vi umas imagens hoje cedo de algumas alterações em pele, então os casos eles podem mudar. Tá? A gente costuma dizer que na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Então se você for esperar um caso clássico para dizer que você vai estar cometendo erro. E esse é um grande problema. Nesse momento tem muita gente que está infectada e que não tem a mínima ideia que está infectada. Tá? E esse é um dos caminhos que poderiam ajudar. Mas voltando ao quadro, tá? Quem mais sofre é o pulmão. Tá? Então aqui está o coronavírus na superfície do pulmão, colocando, né, inoculando aquelas partículas, como eu falei para vocês, dentro das células, havendo aquela supermultiplicação, explodem mais células e o fenômeno vai se multiplicando. Tá? O que acontece é que muitas pessoas elas vão ficar bem, elas vão ficar assintomáticas, elas não vão nem perceber que a doença está acontecendo. Isso já pode ter acontecido com muitos de nós, comigo, com vocês. Tá? Eu não tive sintomas claros, tá? Eu inclusive tive nesses dias um pouquinho de coriza, tal, mas como possivelmente a gente tem durante o ano várias vezes. Muitas das pessoas que estão com isso, pode ser que elas tiveram uma contaminação por coronavírus. Então se a gente tivesse hoje drive-thrus na rua, né, com testes à vontade, infelizmente esse é um dos problemas do nosso país, a gente não tem isso, tá? A gente está fazendo a vacinação para a gripe. Hoje em dia, eu colocaria muito mais importância nos testes, tá, do que na própria vacinação para a influenza. Tá? Eu acho que os testes eles seriam até de muito mais relevância para detectar as pessoas e conseguir isolar e rastrear o caminho da doença, que é ela, que é a grande pandemia do momento. Mas nós não temos, tomara que chegue nos próximos dias isso. Algumas pessoas vão passar bem, vão ter um quadro leve, ou então não vão sentir absolutamente nada. Mas algumas delas, realmente o quadro ele pode evoluir progressivamente, e como eu disse para vocês, o pulmão é o mais atingido, e esse pulmão agora, principalmente a superfície de defesa do pulmão destruída, começa a ser atacado por outros agentes também, como bactérias, por exemplo. E sendo atacado por isso, pode levar a dano em outros órgãos, você tem um quadro chamado de sepse, tá? E no quadro de sepse, ou então pela própria síndrome respiratória aguda grave, as pessoas acabam falecendo. Então a gente tem hoje a ideia do que a gente conhece do vírus e, na verdade, pouco se conhece desse vírus. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 2 meses aí, explodiram trabalhos científicos em cima dos vírus nos cantos mais importantes do mundo, nos laboratórios mais importantes. Estou falando de cantos diferentes do planeta, mas tão importantes quanto Harvard, Stanford, enfim. Tenho até um artigo que eu vou comentar aqui com vocês do Colégio Imperial de Londres, tá? Então essa é uma revista de virologia recente, mostrando especificamente bastante coisa sobre a questão do coronavírus. Então, como ele se multiplica, o que ele pode causar, as variáveis, as mutações possíveis, tudo isso está sendo estudado, mas principalmente o que a gente pode fazer mais para prevenir e também as formas de tratamento desse quadro. Mas essa mensagem aqui, que foi a mensagem inicial, desde lá de trás, quando começou na China, e aí começou a bater um ventinho que isso podia chegar aqui pra gente, é que higiene é uma das coisas mais importantes. Aliás, sempre foi, né, pessoal? Mas pouco se dá atenção para isso. Então, lavar as mãos de uma forma efetiva, usar álcool gel. Eu gosto muito de falar também que não é só isso de prevenção. Prevenção, eu que lido muito com as questões de estilo de vida, o que você escolhe para comer, comida de verdade, de preferência com muitos vegetais que são ricos em fitoquímicos, pode ajudar demais, que estão cheios de vitaminas e minerais que dão sim suporte ao seu sistema. Eles não vão impedir de você ter a doença, mas eles podem fazer com que o seu sistema imunológico esteja mais preparado nesse combate. Dormir adequadamente, o número de horas e qualidade que você deve dormir,
cuidar do seu estresse num momento difícil, né? Todo mundo estressado vai afetar o sistema imune, então você tem que tentar realmente relaxar, respirar, meditar e atividade física. Atividade física leve e moderada pode sim ajudar nesse momento na sua imunidade. Mas a prevenção, então, tem sempre que ser colocada. A pergunta que fica né, a gente está ouvindo muito além da prevenção, toda uma questão de agora nós temos que isolar as pessoas, né? E como a gente vai ter que isolar, por quanto tempo a gente tem que isolar as pessoas? E o que eu quero mostrar nos próximos minutos para vocês são estratégias que o mundo fez. Então, diferentes partes do mundo estão tomando estratégias diferentes com resultados diferentes. O que é mais importante, a mensagem que vai ficar aqui, é que quanto mais cedo você tomar uma estratégia forte, firme, possivelmente vai durar menos tempo esse isolamento e você vai conseguir liberar as pessoas para voltarem às suas vidas. Talvez não seja tão normal quanto era o normal do passado, porém você consegue voltar para a sua rotina e não causar um estrago social e econômico tão grande, tá? Mas isso tem que ser feito com bastante consciência, como eu tenho escrito e tenho falado também. Tudo isso tem sido colocado em cima de alguns artigos, né? E esse artigo aqui que está sendo colocado, que é do Colégio Imperial de Londres, ele traz 3 ações, né? Então, a primeira ação é não fazer nada. Eu simplesmente dou as costas para esse cenário, não faço nada e deixo as pessoas entrarem em contato, elas estão fazendo festas, estão tendo aglomerações, e aí o contágio da doença vai ser cada vez maior. São 2 razões importantes, tá? A razão do contágio e a razão de letalidade da doença, como eu vou mostrar para vocês. O segundo é a mitigação. Eu faço algumas coisas. Eu tomo os cuidados de higiene, eu uso álcool gel, eu tento evitar grandes aglomerações, mas eu não estou tomando medidas de isolamento, por exemplo, que também mostrou que o resultado, como eu vou mostrar para vocês, pode não ser tão interessante. Aliás, ele pode ser catastrófico. E tem a outra medida, que é a medida da supressão, que é essa curva em verde, que é muito mais interessante. E é o que vem sendo falado agora de um trabalho mais verticalizado e não tão horizontalizado, né? Em relação ao isolamento das pessoas. Mas eu preciso fazer uma fase de supressão que dura algumas semanas e depois essa mudança ela vem progressivamente para a gente. Tiveram alguns artigos que saíram para o público geral em jornais americanos, principalmente, como o New York Times, e eu tenho a honra de estar ao lado de um colega americano, que é o Dr. David Katz, que escreveu uma estratégia brilhante, essa estratégia que eu quero discutir com vocês agora. Ele é o chefe do serviço de prevenção da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e também o fundador de uma iniciativa chamada True Health Initiative, ao qual eu participo como diretor no conselho. E ele traz essa estratégia, né, que ele fala que a gente realmente tem que usar esse martelo aqui, para dar uma pancada inicial na história e depois a gente poder voltar para a nossa dança do dia a dia, né? Então, como é que acontece toda essa história? Vamos voltar no tempo aqui, então, 4 de março, fora a China, né, que já tinha eclodido como grande epicentro dessa história, a Coreia do Sul é que estava aparecendo com um número de casos grande. E a gente só estava olhando aqui, né? Tinha acabado o nosso carnaval, os nossos bloquinhos todos aqui, e a gente estava olhando o que estava acontecendo com a Coreia do Sul, começou a perceber que Irã e Itália também chamavam a atenção, mas os outros países, e nós estávamos incluídos aqui, não fazia nem coceguinha nesse dado estatístico. Alguns dias se passaram, tá? Perto de uns 10 dias se passaram, bum, a Itália explode, porque a Itália não tinha tomado nenhuma medida, e a Coreia do Sul, ela modifica completamente a sua curva. Por quê? Porque a Coreia do Sul, ela não fez grande isolamento e quarentena, não. O que ela fez foi um grande número de testes. Ela testou a população, e aí quem estava contaminado foi isolado e foi rastreado. Fizeram todo um rastreamento das pessoas que podiam estar em contato, faziam testes, e se estava positivo, era isolado. Essa, sem dúvida nenhuma, se mostrou até agora como a melhor estratégia. Porque daí para frente que a gente começou a ver. Começou a ver que a Itália explodiu o número de casos, começou a ter um número aumentado progressivamente em mortes. A mesma coisa começou a acontecer com a Espanha nos próximos dias, e agora parece que os Estados Unidos também vão fazer com que essa curva suba muito, talvez se tornando o grande epicentro nesses próximos dias. Tá?
O que acontece é que se eu não faço nada, né, e talvez os senhores não consigam enxergar aqui, aqui eu tenho uma escala na ordem de milhões. Se eu não faço nada, fico só olhando, eu posso ter milhões de infectados, e esses milhões de infectados podem trazer morte na escala de milhões também. E isso é trágico. E como que isso acontece, Fábio? Isso acontece da seguinte maneira. O nosso sistema de saúde, ele tem um número de leitos previsível, né? Que a gente está olhando nessa escala aqui embaixo. Ó. Esse pontilhado em vermelho é o que a gente tem de disposição nos hospitais de leitos, leitos em UTI, por exemplo, e já expandido. Então vejam vocês, se eu tiver esse montante de doentes hospitalizados e esse montante de doentes aqui em azul um pouquinho mais escuro, que são os doentes que estão em unidades intensivas, eu explodi completamente a minha capacidade. Então, o que acontece quando eu explodir minha capacidade? Duas coisas, né, pessoal? A primeira coisa que eu tenho aqui quando eu explodir essa minha capacidade é que os doentes que forem chegar agora de coronavírus não vão poder ser atendidos da forma adequada, se precisarem de um leito hospitalar ou de um leito em UTI, que é mais grave. Mas também eu tenho um dano colateral que acontece. Aquelas pessoas que infartarem, que tiverem um AVC, ou então que de repente caiu em casa, quebrou o fêmur ou quebrou a bacia, não consegue receber a atenção que deveria receber. Pessoas que teoricamente não morreriam, aí elas sim podem morrer. Então são dois problemas. É o doente de coronavírus que chega, que não vai ter o leito, e o segundo problema é o dano colateral causado nessa história. Então eu estou aumentando muito a minha razão de letalidade. Não fiz nada, aumentei muito o contágio, tá? E segundo, os leitos estão carregados, está faltando equipe hospitalar, está faltando material, está faltando leito em si. O que acontece? Eu aumento a minha mortalidade, tá? Então, é por isso que a ação tem que ser tomada. E essas são as diferentes ações que podem ser tomadas. Nessa linha preta aqui, faço nada. Faço nada, acontece a tragédia. Depois eu tenho progressivamente algumas sugestões, como em verde, por exemplo, em que eu estou fechando escolas, fechando shopping centers, evitando grandes aglomerações. Mas vejam vocês que se eu não fizer um isolamento, se eu não dos casos bem feitos, se eu não fizer uma quarentena, se eu não pegar os idosos, principalmente aqueles acima, fala-se acima dos 60 anos, mas é principalmente acima dos 70 anos. A gente sabe que hoje o nosso idoso é aquele cara acima dos 70 anos, né? Esse é o grupo, grande grupo de risco. Então, se a gente não fizer um isolamento desses quadros, o que vai acontecer? Vai acontecer o caos. Agora, se a gente fizer isso muito bem feito, foi o que esse artigo mostrou, é a posição que o David Katz está defendendo, que eu assino embaixo. A gente tem lidado ao redor do mundo, através da nossa iniciativa, com essa posição, essa afirmação. A gente pode encontrar um cenário diferente. Aqui eu não tenho o adoecimento em milhões, eu tenho em milhares. Então, são um número muito menor de pessoas infectadas que precisam de internação de leitos de UTI e também um número menor de mortalidade nesse caso. Então, o que eu estou ganhando aqui? Eu estou ganhando tempo, pessoal. Eu estou reduzindo o número de casos, tá? Ou espalhando mais esses casos lá para frente, e eu estou ganhando tempo para lutar. Tem uma frase que o pessoal andou falando esses dias, que eu acho que é bárbara. Eles falam o seguinte, né? O que você prefere? Você prefere saber que o inimigo está chegando em você e não fazer nada, ficar lá estático? Ou você prefere conseguir se esconder ali na esquina, poder ganhar fôlego, pensar em alguma estratégia e aí partir para o ataque? Isso é super válido. Uma outra coisa importante também foi o que falaram, né? Você olha pelo mundo assim e fala, puxa, o mundo inteiro está contaminado, então não adianta fazer nada. Imagina se o Churchill tivesse pensado assim na Segunda Grande Guerra Mundial, que teria acontecido, né? Ele não pensou assim. Então, por não pensar assim, ele acabou vencendo os nazistas. Então, a gente tem que ganhar tempo. Esse é um tempo mais agudo, se eu não faço nada, e eu posso jogar lá na frente e ainda jogar com um número menor de casos. O que vai ser genial tudo isso, espalhar isso. Então, novamente, não fazer nada, trágico. Mitigar, pouquinho melhor do que não fazer nada, mas é trágico também, é caótico. E eu posso suprimir. Então, a ideia atual é
vamos criar uma estratégia de supressão. Essa estratégia de supressão é batendo com o martelo forte nesse momento inicial. Então sugerem-se essas três coisas aqui. Primeira coisa é, vou identificar quem está. Então tem que ter teste, pessoal, para identificar o maior número de casos. E aí isolar e rastrear. Segunda coisa na história, tem que fazer quarentena sim. Tá? Como foi sugerido a gente fazer quarentena. Agora, quarentena pode ser de semanas, não de meses. É isso que a gente briga. Porque se a gente ficar confinado meses em casa, pode não trazer grande diferença do ponto de vista pandemia viral e pode trazer um grande problema para a pandemia econômica do mundo. Tá? Então, é sempre pensando nessa ordem. Vamos pensar na vida e vamos pensar na economia. Mas tem que pensar nas duas coisas. Porque se eu não pensar no segundo dado, o que vai acontecer aqui para frente, pessoal, eu começo a ter o quê? Quadro de doença mental explodindo, inclusive com suicídios. Tenho problemas econômicos que vão me levar ao quê? A problemas de alimentação. Então, eu posso começar a ter uma violência social, com lugares que vão ser saqueados. Problemas sérios que vocês conhecem, né? Que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente já vive em outras circunstâncias. Só vai piorar, tá? Alcoolismo, drogadição, tudo isso tende a explodir, tá? Tudo isso tende a explodir realmente. Então, a gente tem que tomar uma atitude muito forte aqui, tá? Para poder conseguir chegar com resolução lá na frente. Então, o mais importante para dizer para vocês, tá? Primeiro, postura firme agora para que a gente consiga salvar vidas nesse momento e consiga olhar um cenário que a gente consiga respirar lá na frente. Como que a gente faz isso? Tá? Esse isolamento de semanas, em que é feito o quê? O isolamento dos casos, tá? Claramente. Pega as pessoas que faz uma quarentena de toda a população, exceto os serviços essenciais, e também precisa tomar um cuidado muito especial desde já com os idosos, principalmente os mais idosos, como eu falei aqui para vocês. Não é só a questão dos 60 anos, mas um grupo especial, 70, 75 anos ou mais. São bem mais vulneráveis. Passado esse período, pessoal, como a Coreia do Sul mostrou, como a China, como o Hubei, que tem 60 milhões de pessoas, já mostrou, fizeram por semanas e agora já estão voltando às suas atividades. Quem? Aqueles que estão saudáveis, aqueles que não são os idosos, eles voltam à vida produtiva deles. Por quê? Porque senão a tragédia vai ser muito maior. Agora, esse cara que saiu para frente de batalha, parece que ele está indo para a guerra, né? E é mesmo, é uma terceira guerra. Só que esse agente, ele é invisível. Eu estou dizendo para vocês que é um agente invisível, porém ele não é invencível. E nós, de mãos dadas, nós podemos vencer esse quadro. Dois pontos importantes finais aqui. Nós temos que diminuir bastante a razão com que há a transmissão. Com isso, é só fazendo essa conduta inicial de supressão. Porque aquele contágio de 2 a 3 pessoas pode cair para baixo de uma pessoa se a gente tomar essa conduta imediata. E permanecer com alguns grupos nas próximas semanas. E a segunda coisa é reduzir a letalidade. Eu só consigo reduzir a letalidade com diminuição de número de pessoas que precisam de leitos hospitalares, porque assim a gente consegue atender o maior número de pessoas. Espero ter sido bastante consciente com vocês, ter colocado bastante do que passa aqui dentro do meu coração e dentro da minha mente, aqui dentro da minha cabeça, tá? E que isso traga um pouco de luz também a todos para trazer tranquilidade, fé, esperança e que os nossos políticos, os nossos grandes empresários escutem palavras como essa para que eles tomem a posição mais correta. Não é a posição dele ou do outro, mas sim a posição que vai ser a mais correta, a mais assertiva para você, para mim e para todos nós. Beijo no coração de vocês, juntos, todos nós de mãos dadas, vamos sair dessa. Até mais.